Olá! Hoje estamos iniciando o nosso programa Pé Direito na Obra. Eu me chamo Rafael Neuenberg e sou engenheiro civil. Eu me chamo Suelen Palmas e sou arquiteta. Neste programa, iremos falar de arquitetura, engenharia e construção, de forma prática. Também estaremos fazendo visitas à obra e mostrando diversas dicas para vocês. Além do mais, estaremos mostrando diversos fornecedores que auxiliarão vocês que estão construindo. Mais que isso, teremos diversos blocos onde vamos mostrar diretamente da obra situações de construção, dúvidas que vocês possam ter, e vamos estar também trazendo aqui diversos profissionais das mais diversas áreas, falando um pouquinho sobre esse mundo da construção, esse mundo da engenharia e da arquitetura. E para começar hoje, vamos chamar o nosso primeiro entrevistado, o engenheiro Giuseppe Milanês, da empresa Soler. E agora estamos com ele aqui, Giuseppe Milanês. Giuseppe, fala um pouquinho a respeito do teu trabalho, da tua empresa, como tudo funciona. Legal. Então, oi Rafa, oi Suelen. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, poder falar um pouquinho do meu trabalho, Espero que eu possa estar tirando a dúvida aí do pessoal que está em casa. Então, eu sou, o pessoal que não me conhece, eu sou o Giuseppe Milanês Marcelo, eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho também. Tenho uma empresa de engenharia elétrica, Soler Engenharia Elétrica. É uma empresa que nós já estamos no mercado, vamos fazer 8 anos aí já de estrada. Estamos situados em Sombrio, temos uma filial aqui em Araranguá e a gente atua na área de projetos complementares e energia solar. Projetos elétricos, projetos preventivos e energia solar fotovoltaica. Estamos já até sobre energia solar fotovoltaica, nossa empresa é uma das pioneiras aqui na nossa região. Nós temos uma das primeiras instalações aqui na nossa região, que é em meados de 2014, 2015, na cidade de Sombrio. Então, hoje estamos aí para ver se a gente consegue tirar um pouco da dúvida do pessoal que está em casa. Legal, legal. E hoje a gente está aqui para falar sobre sistema fotovoltaico. Eu queria saber então se tu poderia estar explicando para nós como é que funciona o sistema fotovoltaico. Certo. Então, basicamente, para o pessoal que está em casa entender melhor, o sistema ele tem alguns equipamentos que fazem parte do sistema, Basicamente, a gente pode estar falando que a gente transforma a energia solar em energia elétrica, joga para a rede, e essa energia que não é a parte que não é consumida diretamente pela nossa residência, ela volta posteriormente na fatura em créditos para substituir o consumo, seja da residência, seja de um comércio, qualquer tipo de ocupação. Então, em específico, nós temos alguns equipamentos que são que têm uma maior importância no sistema, que são os módulos, e o inversor. Os módulos eles têm o objetivo de receber essa radiação solar e transformar a radiação em energia elétrica, O módulo que tu fala é a placa. É a placa, que fica isso. Sobre a Exatamente, residência. popularmente chamado de placa, né? Um termo mais técnico, a gente acaba falando de módulo, mas é exatamente isso. Ele recebe essa energia, a irradiação, transforma a irradiação em energia elétrica, porém ele necessita passar por um inversor, que é o equipamento que vai elevar a tensão para os parâmetros da rede. E também os módulos geram energia em corrente contínua. A nossa redistribuição trabalha com corrente alternada, então o inversor tem esse trabalho de transformar a energia de corrente contínua para corrente alternada e elevar a tensão em parâmetros da nossa rede de distribuição, o 380 ou 220 volts ali. Eu já me adiantei aqui e estou falando do sistema mais utilizado, que é o chamado on-grid, que é onde a edificação fica conectada na rede, que tem um medidor e tal, fica conectada na rede. Existem outros tipos de geração de energia solar isolada, onde você armazena em baterias e utiliza especificamente na carga, mas o mais utilizado, eu acredito que a gente estaria hoje para falar mais dele, que é esse atendido pelas residências, onde você tem a medição, você gera energia, abate no seu consumo o que você estiver consumindo no mesmo momento que está gerando, e quando você está gerando a mais do que o seu consumo, você joga para a distribuidora
e ele retorna na fatura no final do mês em forma de créditos para abater o seu consumo ao longo do mês, aí, ao longo do ano, na sua residência. Eu já tinha ouvido falar que tu gerava para jogar para a rede, mas então na verdade você gera, consome... Exatamente. Depois joga para a rede. As sobras, exatamente, as sobras você injeta na rede e elas, entre aspas, retornam no momento onde você não está gerando, né? Vamos supor, à noite... Próximo mês, assim, aí ele poderia estar batendo... Exatamente, nas sobras do mês e também ao longo do dia, nos períodos onde a gente não tem geração. Por exemplo, à noite, né? Nós não estamos gerando, estamos só consumindo. Então, essa sobra da geração volta para abater compensar esse tempo onde a gente não tem a geração. Legal. Exatamente. Então, pessoal, agora a gente vai dar uma pausa para entrar no bloco Grandes Obras. Talvez, quem sabe um dia... O Museu do Amanhã, a gente vem trabalhando nele há, eu diria, uns 8 anos aproximadamente. O conteúdo do museu ele surgiu a partir da identificação de grandes tendências nas quais provavelmente ações vão moldar as próximas décadas. Identificadas essas tendências, a gente pensou de que maneira apresentá-las. A gente começou então a explorar o que existe de museus de ciência pelo mundo. Os museus de história natural e um outro modelo de museu de ciências que reproduzem em escala de laboratório os fenômenos da ciência da natureza. O século 30 vencerá. A gente decidiu não trabalhar com a tradicional separação entre ciências da natureza e ciências humanas. Trabalhamos com ciências cósmicas e ciências terrestres. Ciências cósmicas dizem respeito a tudo aquilo que é comum, o universo astronômico que nós pertencemos, as partículas, átomos e moléculas de que nós somos feitos. Do outro lado, as ciências do sistema complexo Terra, mínimo, ínfimo local, mas no qual uma capacidade singular emergiu. O estelar das noites inumeráveis. E nesse momento que tanto se discute o que vai acontecer com o planeta, ou no mínimo o que vai acontecer com essa humanidade. Assim, poxa, por que a gente não faz um museu de ciência que editorializa essa perspectiva da sustentabilidade, mas não apenas na dimensão da discussão ambiental? Lutando contra as misérias do cotidiano. Ou seja, a desigualdade, junto com as mudanças climáticas, são os grandes desafios que a civilização humana vai ter que enfrentar para se converter numa ponte para o que vem depois de nós. Isso significa que os modos de vida das populações vão mudar de maneira muito significativa. Quer oferecer essa percepção de que o amanhã não é uma data no calendário lá longe e que, portanto, não me diz respeito ao meu hoje. O conceito essencial do museu é o de que não viveremos mais no mesmo planeta que nossos ancestrais viveram. Vamos viver num planeta profundamente modificado pela nossa própria ação. Na próxima encarnação, não quero saber de barra. Você tem um espelho d'água aqui em volta do prédio. Não é só uma função estética. Ele contribui para gerar um microclima ali, abaixando a temperatura em torno de 1 grau e pouco. Além disso, a água do fundo da baía está sendo coletada e ela tem uma temperatura também abaixo da temperatura ambiente. Ela circula no prédio, contribuindo para o cooling do prédio. Essa água passa por uma filtragem, sendo devolvida para a baía mais limpa, também numa metáfora pedagógica de que é possível limpar a Baía de Guanabara de alguma maneira. Eu quero nascer cigana, próxima encarnação. Os amanhãs são exatamente essas grandes tendências que vão nos permitir sondar como vão ser as cidades daqui a 50 anos, como vão ser as identidades, que efeitos as tecnologias vão ter sobre as nossas vidas e como queremos ir a essa reflexão ética sobre que valores nós queremos usar para construir os modos de vida para nós e nossos descendentes. Então agora vamos voltar aqui com a entrevista
E eu vou fazer uma pergunta bastante recorrente para nós. Uma edificação pronta tem mais dificuldade em se adaptar ao sistema ou é mais fácil fazer quando já está em obra? Como que funciona isso? Certo, entendi. Essa é uma boa pergunta. A princípio, o ideal sempre seria que deixar a infraestrutura já pronta no início da obra, né? Por conta de que a gente já dimensiona a bitola desses condutores, esses acessos à infraestrutura, tanto do módulo para inversor para quadro de distribuição, numa edificação nova, ela já vai ficar embutida, né? A gente já vai prever isso na fase de projeto, então é muito mais fácil de trabalhar. Mas isso não impede que uma casa que já esteja pronta, uma residência, um comércio que já esteja funcionando, receba a instalação da energia solar. Hoje nós temos já vários tipos de estruturas, né, e infraestruturas também, principalmente para atender uma edificação existente. Como também, principalmente nessa área residencial ou comercial também, nós não temos uma infraestrutura muito grande, muito complexa. Basicamente, ela está relatada a energia que vem dos módulos ao inversor, do inversor ao quadro de distribuição. Então nós temos que ter um acesso, uma infraestrutura da geração, né, que vem da cobertura até a posição de onde está instalado esse inversor e de onde está o inversor até o quadro de distribuição. Por conta que geralmente em toda residência e edificação nós já temos o acesso de medidor ao quadro de distribuição, né? Então, quando a edificação é nova, nós já deixamos a infraestrutura já passada com mangueiras e tal, entre a cobertura, a posição de inversor, até o quadro. Quando é existente, provavelmente nós vamos atribuir aí uma infraestrutura externa, né? Não de embutir, mas de sobrepor. Eletroduto, às vezes, galvanizado ou de PVC mesmo, vai né? ficar aparente. Vai ficar aparente, né? A estética é diferente de uma edificação nova, mas não impede de fazer a instalação, tá? Até porque algo simples também é basicamente uma infraestrutura que vem de geração e depois do inversor até o quadro. Necessariamente eu não tenho que fazer a instalação dessa micro-usina na minha casa. Se eu tiver um outro imóvel, se eu estou construindo uma fábrica, alguma coisa assim, eu posso fazer a minha usina lá para descontar na minha casa? Pode. Essa é uma outra pergunta interessante, que é bom a gente deixar claro que dentro dos tipos do investimento da microgeração distribuída, nós temos várias classes, né? Uma delas é a que você produz a energia e gera no seu próprio local. Sim. A outra classe é essa do autoconsumo remoto, se chama, onde você gera energia numa unidade, ou num terreno baldio, ou num sítio, e você pode jogar esses créditos para outra unidade, desde que essa unidade esteja dentro da área da mesma concessionária e do mesmo CPF ou CNPJ. Exemplo, a gente pega bastante caso assim, exemplo, na área da Celesc, por exemplo, né? A Celesc atende praticamente todo o estado de Santa Catarina. Então, se você tem uma casa, às vezes, numa praia em Florianópolis e tem um sítio aqui em Araranguá, você pode estar fazendo essa geração aqui no sítio, às vezes num terreno maior, numa estrutura de solo, e abatendo essas unidades, porque lá é a mesma concessionária, né? Sim. Estando no mesmo CPF, a gente consegue fazer isso. Aí, lá é Celesc, aqui é Celesc, no Arroio é Celesc, então você consegue fazer essa geração e abater essas outras unidades. Nós também temos outras modalidades, outra modalidade também que vem crescendo bastante, é importante falar, que são os condomínios, tá? As áreas comuns dos usos dos prédios, elas também está sendo bastante atrativo. Novos investimentos hoje de edifícios já vêm com esse portfólio de dizer que as áreas comuns estão com geração de energia, que tu já tem essa economia de energia já na área comum. Então é um outro critério. Dentro da área de condomínio ainda temos outros sistemas. Inclusive, esse é um benefício que nós vamos estar mostrando no lançamento de hoje ainda, né? No bloco lançamentos que nós vamos ter posteriormente. Um edifício, ele já aqui de Araranguá, já tem esse benefício. Legal. Exatamente. Então, dentro até da área do condomínio, a gente tem até a situação de às vezes, em um prédio, um edifício,
um dos apartamentos querer fazer a geração no próprio prédio, dentro dessa área do condomínio. Tem que se fazer alguns ajustes ali no quadro de medição, mas também é possível utilizar a área de cobertura do condomínio para fazer uma geração, às vezes, de um dos apartamentos também. É Legal. uma outra... Bem interessante. essa Legal, possibilidade. muito boa todas essas informações. Mas vamos fazer mais uma pausa e vamos agora para o nosso próximo bloco, que é o bloco Dica de Obra. Olá pessoal, hoje no Dica de Obra não quero trazer apenas uma dica, mas sim uma síntese a respeito de métodos construtivos. Tenho certeza que aí na sua casa, quando pensa em construção, deve vir à cabeça pilares de concreto armado, vigas, lajes, paredes de alvenaria, mas quero dizer que a engenharia tem se desenvolvido muito e criado novos métodos construtivos para darem melhores vantagens à sua construção. E o método construtivo de hoje é a alvenaria estrutural. Esse método construtivo não é novo. Na verdade, ele foi muito utilizado na Idade Média, construção de castelos, o próprio Coliseu, catedrais. Todas as edificações eram feitas a partir de tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, que é o conceito da alvenaria estrutural. Mas o primeiro registro de emprego desse método de forma técnica foi feito nos Estados Unidos, ali pelo ano de 1890, 1889. Um edifício chamado Monadnock, construído em Chicago, Estados Unidos. Ele possuía 16 andares nesse sistema de alvenaria estrutural. E o mais engraçado é que no pavimento térreo, no primeiro andar do edifício, as paredes chegavam a ter uma largura de 1,80 m. Aqui no Brasil, esse método começou a ser empregado de forma técnica mesmo ali pela década de 70. De lá para cá muita coisa mudou, muita técnica da parte de engenharia foi evoluindo. Pois bem, vamos direto ao ponto então. Como é esse método construtivo? No que ele consiste? Quando a gente faz uma comparação com o método convencional, que é o que a gente falou ali no início, né? Pilares de concreto, vigas, lajes, o método de alvenaria estrutural consiste em lajes descarregando toda a carga dela sobre as paredes. Ou seja, em vez de termos pilares e vigas, nós temos as paredes que vão distribuir as cargas até a fundação. Mas para que essas paredes possam resistir a essas cargas, nós não podemos utilizar tijolos da estrutura convencional, do método convencional. Esses tijolos que a gente compra no material de construção não são os mesmos utilizados na alvenaria estrutural. Para a alvenaria estrutural, nós trabalhamos com blocos de concreto ou blocos cerâmicos. Blocos que apresentam uma resistência bem superior ao tijolo convencional, né? Além de termos um bloco com maior resistência, também teremos pontos de grauteamento. O grauteamento nada mais é que uma espécie de concretagem. Então, nos cantos das estruturas, esse ponto vai ser grauteado. No encontro de paredes, teremos um grauteamento ali também. Esse grauteamento ele é acompanhado de uma armadura. Todo esse grauteamento ele funciona para dar, além de uma melhor amarração para a estrutura, né? Afinal de contas a gente vai estar concretando os blocos, unindo eles, e vai dar maior estabilidade para a obra. Mas vamos ao que nos mais interessa, vantagens e desvantagens. Será que esse método é o melhor método para a sua próxima obra? Bom, a respeito de vantagens, podemos começar citando pela economia. Uma obra em alvenaria estrutural bem planejada pode trazer uma economia de até 35% em relação à obra convencional. O tempo de execução dela também pode ser reduzido pela metade, em 50%. Outro ponto que nós temos é o custo da mão de obra. Tende a ser mais curto, já que o tempo da obra é mais curto também. Outro ponto que nós temos é a economia de desperdício de material. Então, isso faz com que a gente tenha uma obra também sustentável. Até porque com a eliminação de pilares e vigas, começa a ter um menor número de formas de madeira para serem utilizadas. Então, é menos custos, é menos desperdício de material, porque essa forma depois vai ser descartada, e é mais sustentabilidade para a sua obra. Um ponto também que tem atraído a atenção de arquitetos é como fica a parede depois dela ser assentada. É normal que esse alinhamento de parede crie um aspecto bonito. Hoje, muitos arquitetos utilizam desse benefício
para tornar às vezes um ambiente mais industrial. Então tem sido muito utilizado. E quando se faz isso, você evita também a colocação de mais investimento argamassado, ou seja, não vai precisar rebocar aquela parede. Então é mais um ponto de economia para essa obra. E as vantagens continuam. Temos uma melhora na resistência ao fogo, temos outra melhora também na parte de isolamento térmico e acústico. E por fim, temos uma maior durabilidade da obra. Bom, mas nem tudo são flores. Também temos algumas desvantagens que fazem com que as pessoas não corram muito para esse método. E o principal deles é o que aterroriza o arquiteto. É a falta de liberdade para a criação de um layout. Em um método de alvenaria estrutural, é importante que o primeiro andar, quando a gente tem edificações com mais de um pavimento, é importante que o primeiro andar seja repetido no segundo andar. Porque caso eu tenha deslocamento de paredes, eu não terei mais uma parede descarregando sobre parede, e sim parede descarregando sobre laje, sobre um outro elemento, o que faz com que eu perca a potencialidade desse método construtivo. Outra desvantagem desse método construtivo é que nele nós não podemos improvisar nada. A partir do momento que o projeto vai para a obra e começa a ser executado, nós não podemos mais fazer alteração. Caso a gente esqueça de passar um eletroduto, não dá para quebrar a parede, ou seja, ele precisa ser um método muito bem executado, muito bem planejado e sem chance de voltar atrás. Uma última desvantagem também que os arquitetos odeiam é que esse método construtivo traz uma limitação de vãos, traz uma limitação do tamanho das aberturas. Algo que é muito tendência de hoje em dia é a integração de ambientes, sala, cozinha. Esse sistema construtivo, ele não favorece isso. Bom, então é isso. Como eu havia dito antes, é só uma síntese, uma pincelada a respeito desse assunto que é a alvenaria estrutural. É lógico que tem muito mais conteúdo sobre este método, mas a gente também não vai ficar só por aqui não. Semana que vem vamos estar visitando uma obra e vendo todos os detalhes de perto para entender mais sobre esse processo construtivo, o que mais ele tem a oferecer. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha agregado a sua vida. O Dica de Obra vai ficando por aqui e nos encontramos novamente semana que vem. Aqui a gente se diverte, dá boas gargalhadas, se emociona, conta histórias, inspira, dança, canta e aprende muito. Assim é o TV Sul Mulher. Vem com a gente, de segundas às sextas-feiras a partir das 9h30. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no WhatsApp. Olá pessoal, nós da TV Sul Catarinense gostaríamos de agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa audiência. E graças ao carinho e à dedicação de cada um, alcançamos a incrível marca de 49% de audiência em toda a região. Essa é uma conquista que não poderíamos alcançar sem vocês, nossos fiéis telespectadores, que acompanham diariamente nossa programação. Nossa missão é sempre levar até vocês informação, entretenimento e qualidade em tudo que fazemos. Obrigada por fazerem parte da nossa história e por nos ajudar a crescer cada vez mais. Continuem nos acompanhando e sendo parte desta grande família que é a TV Sul Catarinense. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Bom pessoal, estamos de volta e continuando aqui a nossa entrevista com o Giuseppe.
E o Zé, uma outra dúvida recorrente dos nossos clientes é que a partir do início desse ano teve uma alteração na legislação, né? Eu posso dizer que foi uma alteração ou foi criada uma legislação para isso? Na verdade é isso. Na verdade foi a criação da lei, né? A lei foi sancionada, na verdade. Anteriormente, até 6 de janeiro de 2023, existia algumas resoluções que tratavam da questão da geração distribuída no país. Tá? Então, mas em janeiro de 2022 foi sancionada uma lei que entrou em vigor agora 6 de 2023, 6 de janeiro de 2023. Então, assim, em resumo, de janeiro para cá, temos agora um amparo legal para quem for fazer esse tipo de investimento de energia solar. Anteriormente nós tínhamos apenas uma resolução, mas nós não tínhamos garantia de direito nenhum em caso de algum problema, né, que talvez a gente pudesse ter que acionar o jurídico por alguma parte de problemas com a concessionária, de compensação de créditos. Então anteriormente não tinha essa lei, agora ela entrou em vigor a partir de 6 de janeiro. Junto dela também, essa lei foi muito falada por conta da taxação, né, da história de vamos taxar o sol. O ano passado, principalmente no final do ano passado, foi feito um boom muito grande por conta de que, meu Deus do céu, vai entrar em vigor uma tarifa, a energia solar acabou. Às vezes até falam que não vai valer a pena, não vale mais a colocar. pena. Exatamente. Então assim, gente, assim, não é assim que funciona, né? Então, da parte técnica, assim, é algo que a gente sabe que é algo que essa taxa ela veio para... ela viria de qualquer forma em algum momento, ela acabou se antecipando por conta do boom da geração. Em 2, 3 anos ali a gente teve um aumento muito exponencial das instalações de energia solar fotovoltaica no Brasil. Talvez isso era muito comentado que viria mais para frente, mas nada mais é que dentro do consumo, dentro da fatura de energia, dentro do consumo, nós temos o consumo ele é dividido em 2 partes, o consumo propriamente dito e o TUSD, que é o uso da rede de distribuição. Sim. Então, dentro do TUSD, dentro dessa separação, dentro do consumo ali, nós temos alguns critérios de tarifa, o fio A, fio B, e entrou em vigor uma taxa de 15% ao longo, progressiva, né, ao longo desse ano 2023 até 2029, que é uma cobrança pelo uso da rede da energia injetada, que é aquela energia onde você gera energia, você joga na sua residência, na sua carga, né? As sobras, então, é injetado na rede. Aquela energia que volta naquela hora que você não está gerando e está consumindo, tem uma tarifa agora extra em cima desse uso dessa energia, que é o chamado fio B, que está dentro do TUSD, que é 15% do valor da energia injetada, do quilowatt injetado. Então, ele é progressivo, ele é um valor que não altera num valor muito alto o investimento. Realmente é irrisório. Não inviabiliza em nenhum momento. Não inviabiliza. Ele mantém o benefício. Ele mantém o benefício, tá? E traz uma segurança para quem está instalando. Exatamente. Assim, a lei, essa é uma discussão que a gente tem e é uma opinião minha, assim. Olhando esses valores, ele é progressivo 15% ao ano até 2029. E depois ele segue uma progressão de 2029 para frente. Mas a minha opinião é assim, essa lei veio para mais beneficiar do que atrasar o desenvolvimento do sistema solar no Brasil. Então, pessoal, agora vamos entrar com o bloco Fornecedores, onde eu estarei mostrando para você a feira Expo Revestir de São Paulo. Hoje inicio uma série de 4 episódios onde irei apresentar a Expo Revestir 2023. Essa é a 21ª edição do maior evento de revestimentos e acabamentos da América Latina. Neste ano, a feira contou com mais de 300 expositores. A área de exposição da feira dobrou em relação ao ano anterior, ou seja, são 70 mil metros quadrados
de muita tecnologia, tendência e design. No episódio de hoje, apresento algumas curiosidades da empresa Kohler, que está comemorando 150 anos no mercado. A empresa está entre os maiores fabricantes de louças e metais do mundo e comemora os seus 150 anos com lançamentos marcantes na Expo Revestir. A Kohler foi a primeira marca no mundo a lançar louças coloridas. E em comemoração aos 150 anos, eles lançam tendência em tons pastéis, selecionados pela marca. Outro produto muito interessante da Kohler são os sanitários inteligentes. Eles são totalmente acionados por sensores e custam em média R$70 mil para o lojista. A empresa Santa Luzia é especializada em revestimentos de poliestireno e é catarinense. Este ano, eles apostaram nos lançamentos da linha Wave, estes que remetem às nuances da natureza. Uma variedade em cores encontramos aqui. Tudo para facilitar os belos projetos de interiores. Voltamos agora ao nosso bloco de entrevistas e a pergunta é uma pergunta óbvia, né? Quantos por cento gera de energia o sistema? Dá retorno? Que vai ter ao longo do tempo. Isso é a pergunta mais importante. Quanto tempo que o sistema se paga? Certo. Então, assim, ó, como a gente está falando aqui de residências, eu vou deixar o objetivo para esse tipo de caso, que seriam as faturas do grupo B. Porque dentro da linha de faturamento, né, nós temos, dentro do sistema de distribuição, nós temos vários tipos de fatura. Temos o faturamento das pessoas que recebem energia, das empresas e tal, que recebem energia em alta tensão, né, em média tensão, fatura do grupo A, e temos essa classe que estão as residências, os condomínios, os comércios, em sua grande maioria, que estão dentro do grupo B. O faturamento do grupo B, ele é basicamente consumo, taxa de distribuição taxa de disponibilidade do medidor, monofásico, bifásico e trifásico da distribuição, se tu está solicitando uma rede mono, bi ou tri, e encargos de iluminação pública, tem faturas aí que também a gente tem que estar sempre olhando. Tem algumas pessoas que descontam na fatura de energia ajuda para entidades filantrópicas, MAPAI, planos de saúde, tudo isso aí tem que ficar em análise, né? Mas geralmente uma fatura do grupo B, ela é caracterizada pela taxa da disponibilidade de uso de energia e pelo consumo. A energia solar, ela vem para substituir o consumo, o quilowatt-hora. Ela não elimina taxa, tá? O restante permanece. O restante permanece. Então, geralmente, numa fatura de energia do grupo B, essa parte das taxas, da disponibilidade, a taxa, o COSIP, a iluminação pública, elas geralmente formam cerca de 5 a 10% do valor da fatura. Então, se a gente for fazer uma análise geral assim, das faturas do grupo B, nós temos uma redução basicamente de 90% das faturas do grupo B, tá? Das unidades residenciais, exatamente. Então, assim, ó, e outra coisa é essa pergunta de quanto tempo a gente leva para pagar esse investimento. Isso, quanto tempo vai ser o retorno desse investimento? Assim, ó, tudo isso também depende das concessionárias de energia. Nós temos várias concessionárias de energia na nossa região. Nós temos a área das cooperativas, que atendem a parte da área do interior das cidades de Santa Catarina, e que temos aqui na nossa região, e também temos a área da Celesc, né? Então, assim, ó, cada uma pratica um valor de fatura, cada uma tem
tem o seu preço que paga e repassa para o consumidor e tal, e distribuição. Então, assim, essa questão do tempo para se pagar o investimento está muito relativo ao quanto tu paga na fatura. Então, hoje aqui na nossa região, vamos citar bem a nossa região aqui, Araranguá, Sombrio, região das cooperativas aqui, Turvo, Forquilinha, Praia Grande, Meleiro, só para a gente ter uma noção, o retorno de investimento na área da Celesc, ele é um pouco mais curto, está na faixa de uns 4 anos ali. E na área das cooperativas, a gente tem um valor um pouco maior, por conta que a fatura, a tarifa lá na área das cooperativas, ela é cerca aí de uns 30%, 40% mais baixa que na área da Celesc. Então nós temos uma fatura mais baixa lá, entre aspas, o retorno... Exatamente, a energia deles é bem mais barata, então nós temos um retorno de investimento direcionado ao quanto a gente está deixando de pagar. Quanto mais a gente vai deixar de pagar, mais rápido a gente tem um retorno de investimento. Sim. Quanto menos a gente deixa, então a gente tem um retorno um pouco maior. Então temos que ficar, está muito relacionado às concessionárias. Nós também atendemos no norte do Rio Grande do Sul, que ali nós temos a RG, agora é a CE, agora é Equatorial. Nós temos a tarifa lá um pouco mais elevada já que a Celesc, então nós temos um retorno de investimento um pouco mais rápido naquela região. Sim. Meio do Rio Grande do Sul, temos outras concessionárias lá, RGE, a tarifa lá é mais cara que a nossa aqui, então lá nós temos uma viabilidade um pouco melhor também, então isso está atrelado ao retorno de investimento. Mas 4 anos, ele de certa forma é curto? É curto, porque após isso só vai ganhando. Exatamente, exatamente. Assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender... Quem for fazer um investimento hoje na área de energia solar sabe que mais ou menos a garantia, para ter uma noção, né, a garantia de um módulo, né, fotovoltaico está na faixa de 25 anos. Tá? A garantia é em relação à eficiência, né, de geração do módulo e ele tem então 25 anos de garantia. O inversor, o equipamento, tem uma garantia um pouco mais rápida, um pouco mais curta, assim, que é de 7, 8 anos, depende do fabricante. Mas para a gente entender, o inversor geralmente é um equipamento que fica dentro de casa, né? Ele está longe às vezes Existem equipamentos com proteção para umidade, chuva e tal, só que geralmente ele está mais protegido e tal. Então nós temos um módulo que está ali ao tempo e temos essa eficiência. Lógico, temos que qualquer instalação, o interessante é estar sempre dando uma olhada na questão da manutenção, tá? Claro. A manutenção é algo, não é algo muito complexo na área da solar, é mais questão mesmo de limpeza, tá? Troca de alguns equipamentos, às vezes temos a proteção, tanto o CA quanto o CC, que temos ali, tem que estar sempre olhando a questão do dispositivo contra surtos ali, às vezes trocando algum item, mas é coisa muito simples mesmo e fica basicamente na parte da limpeza. Isso também garante que essa eficiência e a garantia desse módulo nesse tempo todo. Quando tu falou ali a respeito de proteção, o negócio do surto... Isso, é o DPS. O DPS. Exatamente. Tu precisa ter um DPS para a instalação desse sistema. Exatamente. E isso é para o caso de sobrecarregar a energia, alguma coisa assim? Não. O DPS ele é um dispositivo único e exclusivamente para surto de tensão, né? Uhum. Então, no sistema fotovoltaico ele é instalado nos dois casos. Eu falei das partes CC, CA... Mas CC, corrente contínua, que é da parte de geração, né? A geração gera energia em corrente contínua. E também temos o DPS da parte CA, que é da parte do inversor para o quadro, né? Da alimentação CA do inversor. Exatamente. Então, se a gente tiver o surto em ambos os lados, ali nós temos a proteção para surto nas duas partes do sistema. Porque esse problema poderia queimar uma placa, um inversor? Com certeza. Uma placa vindo da rede e um inversor vindo do sistema de captação, um módulo, exatamente. E apesar de ter a garantia do inversor de 7, 8 anos, não quer dizer que ele vai viver só esse tempo. Não, né? Exatamente. Esse seria o tempo mínimo de... Exatamente. É que assim, quando a gente fala até o sistema de energia solar, no nosso país, ele pode ser recente, né? Estamos falando ali de 7 anos, agora que nos últimos 2, 3 anos que todo mundo sabe o que a energia solar vai, né? Mas isso já é bem disseminado na Europa, principalmente, né? Estados Unidos, né? A América do Norte, ali tem outros países também, Canadá. Então, assim, é uma tecnologia já de bastante tempo e fala-se mesmo em garantia mesmo, mas
o sistema dura assim mais tempo, sem problema nenhum, fala-se mais em garantia. Tem, lógico, a perda da eficiência ao longo dos anos, né? Fala-se nos modos principalmente que ao longo desses 25 anos ele possa perder ali 75% a 80% da eficiência ao longo de todo esse tempo. Ao longo de 25 anos, mas é bastante tempo, né? Então até lá tem a garantia tranquila até esse tempo contra a eficiência, então é bem seguro. Tá, joia. Então, pessoal, vamos dar mais uma pausa aqui na nossa entrevista e vamos agora para o nosso bloco Na Obra com Suelen e Rafael. E o Na Obra de hoje acontece em uma edificação residencial no loteamento Açores, em Araranguá. Então, bora colocar os equipamentos de segurança e dar um confere nessa obra. Esta obra encontra-se bem avançada e está nas etapas de parede e reboco externo. Um item verificado nesta visita foram as posições dos pontos hidráulicos. Quando o projeto de interiores é desenvolvido posteriormente, algumas vezes é necessário relocar estes pontos. Mas uma grande peculiaridade dessa obra é a utilização de tela metálica em todos os encontros entre estrutura e paredes. Acontece que nesta obra toda a estrutura de concreto armado foi executado antes de iniciar as paredes. Este método tem o objetivo de evitar que as deformações iniciais da estrutura sejam transmitidas para as paredes, reduzindo a possibilidade do surgimento de fissuras. Como a estrutura e a parede não foi executada de forma simultânea, precisamos melhorar a interação entre estes dois elementos. Assim, utilizamos as telas metálicas galvanizadas. E um dos responsáveis por este trabalho é o Xande. Meu nome é Alexandre. Hoje minha profissão é mestre de obra. Eu já faz uns 10 anos que eu sou mestre de obra. Iniciei na Antártica como mestre de obra. E moro na Colonia, em Araranguá. Hoje tenho 47 anos. Comecei a trabalhar com obra pelo meu pai. Com o pai, eu aprendi hoje o que eu sei, tudo com ele. Tem nossa profissão, a gente vai fazer com tudo, entre mestre de obra e Deus, quando comecei com servente, eu acredito ali uns 30 anos. Hoje, meu desafio como mestre de obra, eu acredito que seja a parte pessoal com uma turma que exerce serviço para a gente. Isso é importante na função. Eu acho que é determinação, vontade, cara. Vontade e assim, não procurar problema, procurar solução. E após esse grande depoimento do nosso amigo, vamos ficando por aqui. Semana que vem, o Na Obra com Suelen e Rafael voltará com mais detalhes de obras. Hoje, na visita à obra pronta, apresento a vocês o Hotel Chateau, da Rede Lagueto. O hotel está localizado na cidade de Gramado, Serra Gaúcha, pertinho do centro. O Lagueto Chateau esbanja em inspiração e receptividade. Em sua estrutura, encontramos amplas áreas de estar, todos decorados com o clima da serra e a elegância do design moveleiro.
Aqui, também conseguimos perceber que o projeto foi pensado em cada detalhe para proporcionar momentos inesquecíveis aos seus hóspedes. Além dos espaços de lazer, há uma pequena academia que segue toda a sofisticação do empreendimento. Aqui também encontramos um restaurante com uma linguagem bem contemporânea, materiais naturais e com uma bela vista para o vale. Aqui não poderia faltar um maravilhoso espaço Kids, uma proposta lúdica e totalmente integrada à bela vista da piscina. Chegamos ao coração do hotel. A área de lazer, voltada para o vale, é verdadeiramente a maior riqueza de todo o projeto. Certamente, toda a inspiração está aqui. Memórias são criadas com a bela arquitetura e a exuberante natureza preservada. O Lagueto Chateau foi pensado e idealizado para hóspedes que desejam ter momentos de descanso em meio à natureza. Aqui a gente se diverte, dá boas gargalhadas, se emociona, conta histórias, inspira, dança, canta e aprende muito. Assim é o TV Sul Mulher. Vem com a gente, de segundas às sextas-feiras, a partir das 9h30. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no WhatsApp. Olá pessoal, nós da TV Sul Catarinense gostaríamos de agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa audiência. E graças ao carinho e à dedicação de cada um, alcançamos a incrível marca de 49% de audiência em toda a região. Essa é uma conquista que não poderíamos alcançar sem vocês, nossos fiéis telespectadores, que acompanham diariamente nossa programação. Nossa missão é sempre levar até vocês informação, entretenimento e qualidade em tudo que fazemos. Obrigada por fazerem parte da nossa história e por nos ajudar a crescer cada vez mais. Continuem nos acompanhando e sendo parte desta grande família que é a TV Sul Catarinense. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. TV Sul Catarinense.
Nosso esporte é mostrar você. Giuseppe, e aquela piada, então? Conta pra nós, como é que funciona? Essa história eu conto pra todo mundo, ninguém aguenta mais escutar. Não, mas tava falando dos acontecimentos, às vezes, do nosso trabalho, né, ao longo do nosso trabalho. Quando eu iniciei os trabalhos lá na meados de 2015, 2016, eu fui fazer um trabalho de NR10 numa empresa e inspeção de lá da NR10 é fazer verificação total, assim, né, de pontos, da parte elétrica, tomada, quadro de distribuição, medição, faz leitura de grandeza, laudo de aterramento, até que chega no quadro de distribuição. Tem que fazer a geral ali, ver se está identificado. O quadro de distribuição tem os disjuntores, ver se as proteções estão ok, estão bem dimensionadas, tem o dispositivo de surto para choque e tal. E aí, no que eu fui abrir o quadro, eu me deparei com uma sacolinha plástica com 2 pães d'água dentro, 2 pães d'água novinho. 2 pães d'água novinho dentro do quadro, quadrinho fechadinho e 2 pães. Aí nisso eu falei pro menino que tava me acompanhando e ele achou lá o encarregado lá que achou. Aí o pão d'água era de um dos colaboradores, deixava dentro do quadro, o quadro tava quentinho, né? Esquentava os cabos ali. E aí era o micro-ondas dele. E o pãozinho novo, todo dia ele chegava lá com uma sacolinha e 2 pão. Aí foi um caso que porque assim, falar de gambiarra a gente tem tudo, mas tem um caso que isso aí me marcou e ficou. Mas na obra civil tem muito disso. Tem muita gambiarra na obra civil, na construção civil, né? E agora a gente vai trazer para vocês um bloco cheio de gambiarra para você se divertir um pouquinho. E agora chegou a hora do quadro Lançamentos. No lançamento da semana, apresento o edifício Norton, novidade na cidade de Araranguá.
O residencial está entre as principais avenidas da cidade. Para conhecer melhor o empreendimento, fui recebida pelo corretor Luiz Júnior e pude conhecer melhor os detalhes do prédio residencial. A obra do edifício iniciou em janeiro deste ano e tem previsão para conclusão em dezembro de 2027. Entre os diferenciais, além de oferecer apartamentos de 2 e 3 dormitórios, o empreendimento oferece apartamentos com cobertura e jacuzzi em suas varandas. Na área comum, o Norton conta com um espaço pet, salão de festas amplo e uma boa academia. Luiz também explica que o empreendimento conta com um sistema de energia fotovoltaico, o que trará economia para o condomínio no futuro. O programa Pé Direito na Obra vai ficando por aqui. Agradecemos a sua presença. Continue nos acompanhando. Na próxima semana teremos um novo programa com mais um entrevistado e muitas informações para você que quer estar sempre atualizado sobre a construção civil.